Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para trazer os comentaristas debatendo após a vitória do Palmeiras sobre o Santos, o Alex Miller, o Abel Neto, também o PVC, falaram aí após a vitória do Verdão. Vitória essa que dá ao Palmeiras a liderança da competição e mantém o 100% de aproveitamento. Antes de trazer os comentaristas para a gente reagir, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto para a classificação do Paulistão 2026. De verdade mesmo, para o Palmeiras, mais importante até do que vencer nesse jogo em que o Campeonato Paulista parece pré-temporada, é somar ponto e não ter lesão. Bom, teve lesão. Teve lesão do Andrés Pereira no ombro, que preocupa, mas vai ter que fazer exame e entender o que vai acontecer. O Palmeiras reza para não ser igual ao Maurício, que no ano passado teve uma lesão de clavícula logo no começo da temporada. Ganhar é muito importante porque o campeonato tem só 8 rodadas. Fazer 6 pontos nos primeiros 2 jogos não dá garantia de classificação, mas dá garantia de se afastar das últimas posições, e nesse momento o grande risco é brigar lá embaixo. Classificar-se, o Palmeiras parece que vai. E o Santos, com os 3 pontos da vitória sobre o Novo Horizontino, tem uma certa tranquilidade também, apesar de perder em Barueri para o Palmeiras. Fato é que o Santos vai ter agora o Guarani fora de casa, vai precisar somar ponto, porque o campeonato é muito traiçoeiro. Primeiro tempo, o Palmeiras jogou bem, começou com muito erro dos dois lados. O Santos teve mais finalizações na primeira etapa, na primeira finalização certa do Palmeiras, o Santos já tinha 3, o Palmeiras fez 1-0 com o passe do Flaco Lopes para o Alan no contra-ataque. Aí o jogo ficou não resolvido porque o Santos teve bons momentos no segundo tempo. Mas o Palmeiras teve segurança defensiva e esse é um ponto positivo. O Santos vai ter que se acertar aos poucos, com a entrada mais firme do Gabigol, que hoje começou reserva, e com o retorno do Neymar só no mês que vem. Deu Palmeiras no Clássico Paulista na Arena Barueri, 1-0 para cima do Santos, que até coletivamente fazia um bom primeiro tempo. O Roleiser buscando o jogo, teve uma chance claríssima, o Peixe, numa tabela do Tassiano com o Barreal, só que o Lautaro perde o gol de forma incrível, né? Praticamente sem goleiro. O Kelvin evita o que seria o primeiro gol do Peixe. Eu falei que coletivamente o Santos fazia um primeiro tempo, mas tecnicamente o jogo inteiro, muitos erros individuais, erros técnicos. O Igor Vinícius muito abaixo do que tem jogado, Escobar uma partida muito ruim, o Gabigol que entra no segundo tempo não acerta nada do que tenta, e o Palmeiras, por outro lado, aquele Palmeiras que todos conhecemos, né? Muita marcação, disciplina tática, entrega e eficiência nos momentos certos, pelo menos nesse clássico, né? Porque na primeira finalização, primeiro chute a gol que teve no primeiro tempo, teve velocidade e inteligência da dupla Alan e Flaco Lopes, um contra-ataque que começa num erro do Escobar, uma saída meio estabanada ali do goleiro Brazão, e o Flaco Lopes com inteligência toca a bola para trás, o Alan com calma toca de canhota e faz o único gol do jogo. O Palmeiras poderia ter feito mais, hein? O Flaco Lopes de cabeça teve uma chance, Brazão fez grande defesa e o Brazão evita também o que seria um gol num contra-ataque, passe do Vitor Roque para o Luigi, em mais um erro do Gabigol. O Brazão faz grande defesa, o Santos ainda assusta nos minutos finais, um chute do Miguelito ali, grande defesa do Carlos Miguel, mas vitória merecida do Verdão, 1-0 para cima do Peixe na Arena Barueri. E aí galera, começo de temporada é assim, não dá para exigir ainda um grande futebol, time jogando por música, todo mundo em plena forma. Fisicamente é nítido que os jogadores estão bem abaixo das suas possibilidades reais, né? O Flaco Lopes, por exemplo, estava tropeçando na língua já no final do jogo, mas ainda assim, pelo menos para mim,
o Flaco foi o melhor do Palmeiras. A federação tem mania de escolher como craque do jogo o cara que faz o gol, né? Foi assim com o Luigi contra a Portuguesa. Aliás, Luigi, hein? Foi assim com relação ao Alan, que fez o gol da vitória, mas o Flaco Lopes, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras. Não significa também que jogou uma partidaça, mas foi o melhor. Foi uma das coisas que se salvaram, né? E dentro dessa situação de início de temporada, outros ainda estão bem longe, né? As laterais do Palmeiras continuam me preocupando, o Kelvin muito mal no jogo, errando tudo. O Piquerez também, cara. Se o Piquerez não erra, ele também não acerta, né? Então, tá mantendo o nível do ano passado, mas repito, tem ainda a justificativa de início de temporada. O Gomes foi bem na zaga, quando foi exigido jogou bem. Eu vou deixar o Carlos Miguel por último. No meio de campo, o Veiga, né, foi dentro da limitação de todos, foi razoável, lutou, correu bastante. O Vitor Roque, quando entra, você percebe que ele é diferente, embora fisicamente, até pelo problema no tornozelo, não conseguiu ainda se soltar 100%, mas já dá para ver que é algo diferente que acontece quando ele está em campo. Luigi, não vou, né? Menino, enfim, mas acho que vocês já entenderam. Carlos Miguel, para mim, é o futuro do Palmeiras. Não é à toa que o Everton foi liberado. Não foi à toa que o Everton foi liberado para jogar no Grêmio. Se o Palmeiras não tivesse o Carlos Miguel, o Everton jogaria normalmente essa temporada como titular. É que o Palmeiras contratou o Carlos Miguel e ele demonstra que será realmente o goleiro do presente e do futuro. Ele já é o do presente e será o do futuro. Com 27 anos, ou 26 ou 27, enfim, tem aí 8, 10 anos para jogar em alto nível, para evoluir, principalmente com os pés. É uma coisa que hoje em dia não tem jeito, é necessário o goleiro evoluir com os pés. Ele tem que trabalhar bastante isso. Mas ele é gigante, né, cara? É difícil fazer gol nele. É difícil. Tem que ser um lance impossível para se defender, porque ele é muito grande. 2 metros e 4 e uma envergadura de um albatroz, né? Um negócio fabuloso. Então, fica só aquela questão do Everton ter sido liberado de graça. É isso que pega, né? Palmeiras meio que foi caridoso com o Grêmio, deu de presente pro Grêmio. E o Grêmio, claro, agradeceu o Palmeiras, né? Muito obrigado. Vou ficar com um grande goleiro, que é. Parabéns ao Everton por toda a história construída, né? Esses torcedores que não conseguem usar 1/4 de cérebro e ficam xingando o Everton porque foi embora, enfim, não entendem nada de nada, né? O Everton está na prateleira mais alta da história do Palmeiras, junto com outros grandes nomes, craques, enfim, e ele merece todos os elogios e todas as homenagens. O Palmeiras é grato, sim, a tudo que o Everton fez e conquistou. Mas é vida que segue, o Grêmio deu 3 anos, aumento de salário, e o Palmeiras tem hoje o Carlos Miguel, que, repito, para mim, pelo menos, é um goleiro gigante na acepção da palavra, como qualidade de gol, de defesa e de tamanho também, né? Enfim, 2 jogos, mesmo não jogando bem, ganhando, é o que importa, né? Tem time que não consegue ganhar, e o Palmeiras está conseguindo ganhar. São 2 jogos, 2 vitórias, importante num campeonato de tiro curto para se classificar e, quem sabe, já beliscar um título em 2026, no caso, o Campeonato Paulista. Valeu! Não há motivo para depois da segunda rodada do estadual, segunda rodada da Taça de Gelo, segunda rodada da pré-temporada do Palmeiras, o treinador, seja quem for, exibir esse mau humor. Depois de ganhar o clássico. 2 jogos ele ganhou. E depois de ganhar os 2 jogos, ganhou 2 jogos. Exatamente. Ô, Léo, passando a bola para você, só um pitaquinho aqui para jogar para você. Quando a gente vê o Abel na segunda rodada da pré-temporada, do campeonato da Taça de Gelo, perfeito. Taça de aí. Gelo. Desse jeito. Né? Roubada do Vitor. Muito obrigado, é uma honra. Já falando desse jeito, já com essa forma meio que impaciente, então eu vou até usar uma expressão aqui que não é das melhores, não é das mais bonitas, vocês não falaram, eu sou menos educado que vocês, então eu vou falar, o Abel parece estar de saco cheio já, é isso aí, entendeu? Essa é a questão. Ele já meia-noite. Né? Ele já começou o ano de saco cheio. Né? Vendo o que aconteceu o ano passado e o ano retrasado, Palmeiras um título estadual só nos 2 anos. Então tem uma pressão, vai ter uma cobrança para que o Palmeiras ganhe títulos esse ano, pelo menos um título importante, pesado. E principalmente em cima dele.
e principalmente em cima dele. Teve um estresse com a torcida do Palmeiras o ano passado e que ele tem esse rancor, até hoje tem esse rancor lá. Ele ficou falando até o final do ano daquele momento, e com certeza tá ali, porque o Abel parece um cara meio rancoroso, guarda-mágoa, né? Parece. Por tudo isso, toda essa situação que já aconteceu ano passado, essa postura dele no começo do ano, tem tudo para ser um ano muito difícil nessa relação Abel, torcida, imprensa. Talvez da passagem dele, parece que vai ser o ano mais difícil nessa relação com todos, assim? Pode ser, William, porque assim, em algum momento vai oscilar. Né? Claro que Óbvio que vai. Todos os times. Todos os times vão, Palmeiras também vai. Em algum momento vai perder um clássico, em algum momento vai tropeçar num time inferior, vai acontecer a todos os times, vai acontecer ao Palmeiras. E aí certamente você vai ver o tom de hoje elevado à 10ª potência. E por que isso? Eu falei sobre isso aqui na edição de domingo, né? Que a gente tem uma sensação de não término de temporada, a gente tem a sensação de que é tudo muito colado uma coisa na outra. Então, assim, a gente não processou a última temporada ainda. Sim. Tal. Sabe? Foi tudo muito rápido. Total. A gente não processou. As férias foram um pouquinho maiores que uma data né, FIFA. Não, desculpa, é aquilo que o André Ramalho, o jogador do Corinthians, falou domingo. A única coisa boa é que pelo menos a gente não dá tempo de perder a forma. A gente não perde a forma. Foi Natal, Ano Novo e pronto, começou tudo de novo. Um pouquinho mais que uma data FIFA. É isso. Então, assim, É isso aí. o que eu penso é que assim, não deu tempo de metabolizar os traumas, sabe? Esse saco cheio, você sabe? O cara, pô, deixa um mês aqui, eu não vou pensar em futebol, cara. Sabe, eu tenho um dirigente que está cuidando das contratações, eu posso eventualmente dar um palpite aqui ou ali, mas, sabe, eu vou tomar minha caipirinha, vou pra praia e não vou pensar em futebol. Eu até acho que ele não é o perfil que faria isso, tá? Ele é o cara que, mesmo nas férias longas, ele continuaria vivendo o futebol. Sim, sim. Mas o ambiente do futebol brasileiro não permite isso. Não permite, né? Então, assim, ele não é o único profissional que vai estar sobrecarregado, né? Então, por isso que eu acho que não justifica, porque... De certa forma, para todo o time do tamanho do Palmeiras, o calendário vai ser parecido. Né? E qual que é o problema aqui? Cara, se um time como o Palmeiras tem perspectiva de jogar, sei lá, 70 jogos no ano, ele tem que falar 70 vezes. Assim, não tem assunto para falar 70 vezes no ano, cara. Sabe? A gente sabe, né? Tem o detalhe de entrar em cada jogo, né? Que eu concordo com o Jean, ele faz análises muito boas quando ele tá afim, né? De discutir o que ele fez, o que foi o jogo. Pô, o cara sabe de futebol. Claro, pô. Mas cada vez tá menos afim disso, especificamente. Isso. Por quê? O Abel que causa antipatia justificada é o Abel que vê fantasmas por todos os lados, né? E faz questão de falar isso. E assim, se ele já começar o ano sendo este Abel, ele vai justificar essa antipatia. Agora, eu entendo também o rancor dele. Eu entendo. As razões dele são mais do que justas. Eu entendo, porque boa parte delas, você ser um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro por apenas um clube e ser xingado da maneira que ele foi, futebol é assim. Não, eu sei que futebol é assim, mas existem personagens e personagens na história de um clube. Então, ele deve se sentir que, pelo que ele representa na história do Palmeiras, ser ofendido da maneira que ele foi, não é uma coisa que ele vai esquecer nunca. Sabe? Então, assim, certamente, em algum momento, quando ele voltar a ganhar, ele vai dar resposta. Ele vai lembrar. Assim, vou aproveitar que o Campeonato Estadual para falar sobre isso. Esse não esquecer nunca, se ele realmente não esquecer, é um mau exercício de vida, né? Porque no final das contas, se ele for embora hoje, 95%, 96%, 9% da torcida do Palmeiras irá reverenciá-lo pela vida toda. Porque quando a coisa não tá boa, o time perde alguns jogos, a pessoa fica brava, xinga, eu entendo o que o Léo disse, eu concordo com você, mas também não sei se o futebol fosse tão racional, se as pessoas assistiriam o jogo, mas mesmo não sendo racional, não era para extrapolar no nível que fizeram com o Abel, o tamanho das críticas foram injustas, o pessoal no CT jogando coisa no centro do Palmeiras, não tem a menor lógica, mas isso é a menor parte. Eu sempre gosto de dizer, você pegar os maiores líderes do mundo, as pessoas que mais contribuíram para a evolução do mundo, nenhuma escapou de críticas. O Abel não vai escapar. Os melhores técnicos do mundo não escapam de críticas. O Guardiola tem seus críticos, o Klopp tinha seus críticos, o Tele antigamente tinha muitos críticos. Assim funciona o mundo. E o tempo do Abel aqui, como o nosso, uma hora vai passar. Vai passar. Então ele está vivendo talvez o melhor momento profissional dele, num ambiente pesado, difícil,
E eu acho que em algum momento vai ter que cair a ficha, enquanto ele está, para ele desfrutar mais do fato de estar num clube. Que ele citou várias coisas que só o Palmeiras faz, mas a coisa que o Palmeiras faz mais do que os outros é dar estabilidade ao técnico. Sim. Os processos profissionais internos do Palmeiras, que tem a ver também com o trabalho dele, são os melhores no país há um bom tempo. Talvez o Flamengo, com essa diretoria atual, tenha igualado. Talvez o Cruzeiro venha igualar, porque o Cruzeiro está montando um time, vamos ver os processos profissionais. Sim. São as coisas que acontecem no dia a dia, além de contratar jogadores. O Palmeiras é assim há anos. Tanto é que o Palmeiras... ao dia a dia, as coisas dentro do clube, que eu acho que, as coisas que facilitam o trabalho do técnico, né? Em relação à estabilidade do treinador, acho que para mim isso se comprovou de fato neste último ano. Porque este papo também de que o Palmeiras não demitia treinador, para mim não tinha ali nenhum dado que nos permitisse dizer, puxa, o Palmeiras é diferente. Como não acho que existe absolutamente nada... Vários, acho que não existe nada que nos permita dizer que o Flamengo é diferente nesse aspecto, ou que o Cruzeiro é diferente nesse aspecto, porque o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Então, para mim, o momento em que eu acreditei que, de fato, esta diretoria é uma diretoria diferente foi quando, uma semana depois do episódio relatado pelo Léo, dos xingamentos e tal, o presidente do Palmeiras vem a público e diz, é o seguinte, eu quero dizer que eu estou propondo a renovação do contrato para o Abel e está aqui o contrato para ele assinar. Aquilo, para mim, é a prova. E mais, quando você acaba a temporada, né, ainda que sem vencer nenhum título, porém, é sempre bom lembrar, porque as pessoas esquecem, com uma pontuação no Campeonato Brasileiro que te faria ser campeão na metade das edições de Campeonato Brasileiro por pontos corridos praticamente, perdendo para o melhor elenco da América do Sul. Chegando à final da Libertadores com a melhor campanha da Libertadores, perdendo para o melhor elenco da América do Sul. O Palmeiras não ganha nada e ela mantém o treinador. Então, para mim, foi depois disso que a gente pode dizer que o Palmeiras é diferente em relação a não demitir treinadores. Porque antes disso, na boa, quem seria maluco, nenhum diretor de nenhum clube do Brasil teria demitido o Abel Ferreira, não era só o Palmeiras. Ninguém demitiria um técnico que ganhou tanto durante tanto tempo, na proporção que ele ganhava e com a influência que ele teve nas vitórias do clube. Então, acho que só agora que a gente pode, de fato, afirmar isso que o Birner afirmou, que o Palmeiras é diferente em relação a mandar técnico embora. Eu acho que se tornou tão diferente, e tem a ver com a construção do Abel, mas isso passa pela diretoria do Palmeiras e pela Leila muito, que em nenhum momento houve a mísera especulação de que o clube mandaria ele embora. A discussão era, será que ele quer continuar? Independentemente isso só aconteceria no atual momento no Palmeiras. E é bom dizer... Depois de 2 anos sem ganhar nenhum título relevante com esse investimento. As especulações sobre se ele queria continuar ou não nasciam também muitas vezes das próprias declarações dele, Abel Ferreira. Agora, o que eu acho que gera tudo isso está longe de ser apenas os xingamentos de parte da torcida naquele jogo contra o Corinthians. Eu acho que é muito mais esse ambiente absolutamente agressivo, violento, tóxico e burro do futebol brasileiro. Porque é burro. Não tem jeito. O nosso ambiente do futebol, a cobrança é uma cobrança burra. Não é uma cobrança que olha para desempenho, não é uma cobrança que olha para capacidade, às vezes até independentemente do desempenho. Se você tem um cara que você sabe que é capaz, você fala, opa, pera lá, esse cara é valioso e eu vou fazer o que precisar fazer para que este cara capaz que não está rendendo volte a render, se for o caso. Agora, o nosso ambiente, ele é burro. Eu acho e tenho essa convicção, e a gente acompanha bastante outras praças de futebol importantes no mundo e percebe que talvez esse nível de cobrança, de estupidez em relação à crença de que só o resultado significa alguma capacidade ou algum mérito, isso talvez sejamos campeões nisso. Talvez sejamos campeões, até mesmo na comparação com outras praças importantes, onde o futebol é muito mais amador. Cito a Argentina, por exemplo. A Argentina é muito pior que o Brasil. Demais. A AFA, todas as organizações e tal. Agora, nesta lógica de cobrança, em relação a técnico, em relação a jogador, a não aceitação de que o futebol é um esporte, porque é assim que a gente vive no Brasil. A gente não aceita que o futebol é um esporte. E a imprensa tinha um papel importante, acho que para tentar colocar luz nessa questão, e infelizmente também a imprensa esportiva vai entrando nessa vala comum por uma série de questões
que a gente discute quando a gente tiver uma pré-temporada e não tiver jogo. É verdade. Posso falar uma coisa? Eu estou dando aqui os comentários no YouTube. Eu vou pegar Maravilhoso. um do Bruno Bezerra porque eu acho ele interessante. Tá sempre Ele tá por nessa dentro, coisa Bruno. meio anárquica hoje aqui. A gente tá... Porque os jogos em si, a gente vai falar um pouco ainda dos jogos, a Ele construção queria das que equipes. falasse dos jogos? Não, ele pensou o seguinte: se ele afirma que o Abel, quando ele usa retóricas para pressionar a arbitragem durante o ano, como os outros fazem, que ele faz a mesma coisa. Que ele para de ser um crítico para virar um cúmplice do futebol brasileiro. É perfeito isso. Ok. O Abel é ele joga o jogo. perfeito. Ele entrou no jogo completamente. Ele entrou completamente. Ele, assim, é que assim, existem coisas que ele critica sobre a qual ele não tem tanta influência, ele não participa. Agora, especificamente, acho que em relação a esse ponto, que é Bruno, né? Bruno Bezerra. Bruno Bezerra está trazendo, em relação à arbitragem, ele tem completa razão. O Abel é um dos caras talvez mais prejudiciais à arbitragem do futebol brasileiro hoje, junto com um monte de técnico, com um monte de dirigente, com um monte de jornalista ou ex-jornalista, enfim, você tem um monte de gente colaborando com esse cenário. Em relação à arbitragem, o Abel é muito culpado também. Verdade. Antes a gente falar um pouquinho da Abel, só mais uma coisinha aqui sobre o Abel, André, que eu achei interessante ainda em cima do que você estava falando. Você falou, o Jorge Jesus, ele não treinou um time maior do que o Flamengo, nem teve um Você sabe que momento... isso vai viralizar. Uma vez eu falei uma coisa dessas com o Benfica, na época do Flamengo, e o mundo caiu. Pois Então ele mas- espera que mas eu não acho que os haters de Portugal Tem quem pegue descobrirão o senhor. Tem quem pegue uma escalação do Benfica num ano dele. Cara, Enfim, exatamente. É uma coisa muito pontual. por favor, É uma gente. coisa muito pontual. Vamos passar esses temas, né? E que ele não viveu o que ele viveu no Flamengo em lugar nenhum. Claro. Com torcida, ele pode ser querido em outros lugares, mas o nível de idolatria, se fala do Jorge Jesus até hoje no Flamengo, em curto espaço de tempo. Isso eu não sei, né? Aí, assim, talvez em Portugal a torcida do Benfica o adore mais, não sei. E pode ser... É difícil, né? Talvez não, até porque depois ele dirigiu o esporte. Exatamente, tem sócio do isso, tem esporte. isso. E em tamanho de torcida também não tem comparação, em ambiente... Isso, não exatamente. E o Abel, ele tem uma situação no Palmeiras, com mais tempo, inclusive, mas, claro, há desgaste, porque você não vai comparar... Quantos meses foi o Jorge Jesus? 6 meses, 8 meses de Flamengo? Mais 6. Não, 13 meses? Deu um ano? Deu um ano, perfeito. Isso, perfeito, Dimas. 1 ano e 1 mês, o Abel já passou de 5. Né? Já foram mais de 5 anos. O Abel, apesar de tudo que a gente falou aqui, o Abel encontra no Palmeiras uma condição, não estou falando financeira, tá? Mas uma condição de tamanho, de representatividade. Ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Se é o melhor, você pode discutir, mas ele é o maior. Né? Você acha que o Abel, por exemplo, é difícil dele ter isso em algum outro clube? Não é a condição financeira, é isso que eu estou falando. É difícil ele encontrar uma outra condição dessa num outro clube, seja em Portugal, seja em qualquer outro lugar da Europa. Eu sei que é cedo, o Abel está na casa dos 40, mas é difícil imaginar. É um treinador em começo de carreira. Exatamente. Começo de carreira. Já ganhou tudo que tem para ganhar aqui no Brasil. Disputou mundiais com o Palmeiras, independentemente de ter ido bem e ido mal. Isso é uma avaliação que se faz na hora e fica na história. Mas só vai a esses torneios quem ganhou os troféus, né, que são exigências para que essas equipes se classifiquem. Mas vamos falar um pouquinho antes. Tratamos desse tema domingo. Existem 2 clubes candidatos a tudo no Brasil e na América do Sul de maneira sustentável há várias temporadas. O Flamengo e o Palmeiras. Sim. Já houve temporadas em que o Flamengo não ganhou nada que queria ganhar, naquele ano com vários treinadores, etc. Já houve temporadas em que o Palmeiras, as últimas 2, não ganhou o que queria ganhar. Mas esses 2 clubes são os clubes que vêm ganhando e vêm se apresentando como candidatos indiscutíveis a tudo aqui no Brasil e na América do Sul. Não é por outro motivo que eles são tão rivais em todos os sentidos, né? Como times, como clubes, como instituição, como dirigentes, como destinos para determinados jogadores, embora agora o Flamengo esteja se distanciando, porque o poderio econômico do Flamengo está aumentando numa velocidade maior do que a de qualquer clube brasileiro. Seja SAF, seja clube associativo, que foi obra de ações deliberadas de apaixonados, como o Palmeiras e tal. Um apaixonado, né?
o Paulo Nobre. Vamos separá-lo dos outros, porque foi ele o responsável pela reestruturação com o próprio dinheiro. Mas o clube aprendeu a andar com as próprias pernas desde então. Poderiam ter jogado fora todo o trabalho feito e não foi o que aconteceu. É o que muitas vezes acontece. Então também a gente precisa lembrar disso. Então são esses dois clubes. De vez em quando aparece alguém para se colocar entre eles, como fez o Atlético, como fez o Botafogo, como aparentemente vai fazer o Cruzeiro. Aparentemente pode fazer o Cruzeiro. Então esses dois clubes, eles são assim. Os técnicos desses clubes, do Flamengo e do Palmeiras, eles sabem que nenhum outro time do mundo, a não ser que apareça um dos 5 maiores times do planeta, eles façam uma proposta, o que até hoje não aconteceu, nem com o Jorge Jesus, nem com o Abel Ferreira, nem com o Felipe Luiz, por enquanto, embora o Felipe ainda esteja no começo da caminhada, para que eles troquem. Porque não é uma questão de remuneração. Remuneração, ninguém vai bater na porta do Abel, do Felipe, de quem quer que seja. Olha, a gente vai oferecer 15% a menos, mas aqui tem uma casa mais legal para você. Não funciona assim. Então, o que importa é, para onde querem que eu vá? Eu posso ser campeão de tudo se eu fizer um bom trabalho? Não. Então eu não vou. É por isso que o Abel está aqui. Então, mas eu acho aí, André, você tem toda a razão, mas também acho que se ele quer, se ele almeja brigar por tudo na Europa, você vai ter que pagar um pedágio. Ele pode começar. Exato. E aí eu lembro, quando o Rubem Amorim saiu do Sporting e foi para o Manchester United, falou-se no Abel. Mas falou-se assim, rapidinho. Porque na hora que o Sporting foi ver quanto o Abel recebia no Palmeiras, o Sporting falou, não é para mim. Eu não tenho condição de pagar essa grana para o Abel Ferreira. Então, assim, eu acho que se o Abel um dia quiser, e acho que capacidade ele tem, mas se o Abel um dia quiser ir para a Europa e disputar todos os títulos pelos quais vai brigar, eu acho que se ele quiser fazer isso, e aí a gente está falando de ir para uma potência do futebol europeu, ele não vai direto do Palmeiras. E como ninguém vai direto do Brasil. O Felipe Luiz talvez possa um dia ir para o Atlético de Madrid, muito por conta da história e do conhecimento que o Atlético de Madrid tem em relação a ele. Como o esporte tem em relação a ele. Eu também acho que ele não vai. Tem que experiência para as qualificações dele. Eu também acho que ele não vai, mas ele assim, até hoje não se convenceu de que valia a pena dar o passo. Exato. Mas eu acho que assim, tem isso, entendeu? A vantagem de ir na Europa é que ele não vai ter esse ambiente que parece que tanto incomoda. E por outro lado, Jean, eu acho que o teto, aparentemente, é óbvio que o futebol às vezes surpreende a gente, é um time grande da Europa, de Portugal, um time grande da Grécia, quem sabe um time grande turco, que permite que ele ganhe coisas no âmbito nacional respectivo. Para disputar Libertadores, essas coisas, Champions League, não. Isso. Mas é curioso que esse ambiente que você disse que aparentemente o incomoda, e é o que parece mesmo, né? É um ambiente onde está o clube, no qual ele tem uma situação onde dificilmente ele teria em qualquer um desses clubes que a gente está citando. Vamos ser bem diretos. Dificilmente. Vamos lá, o recorte para o site, não é para isso, mas eu sei que vai dar o recorte quando eu pensei. Entre todos os técnicos do futebol brasileiro, o que tem a situação menos desconfortável, porque não é confortável para ninguém, é o Abel. É ele. É o Abel. É isso. Mesmo com pressão por títulos esse o Felipe ano, o Felipe tem o melhor elenco. Não, mas hoje o Felipe tem uma situação menos desconfortável, não existe nenhuma... Eu acho que não sobreviveria 2 anos sem títulos. Não, obviamente não. Mas a gente viu, tinha um monte de gente que 2 jogos do Felipe Luiz na temporada passada... Ele virou estagiário de novo. Era isso, ele era estagiário, né? Tinha esse papo, então assim... Mas hoje eu acho que a situação dele é menos desconfortável do que a do Abel. É mais confortável. É mais confortável que a do Abel. Porque nenhum dos dois é desconfortável. Porque ele acaba... Estou falando dentro do clube, tá? Não estou falando do externo. Não. Dentro do clube, nenhum técnico tem uma situação mais confortável para trabalhar do que o Abel. Dentro do clube, talvez o Felipe Luiz tenha mais críticos e mais oposição do que o Abel. Você tá falando. Independentemente de ter ganhado os troféus que ele ganhou no ano passado. Porque já tinha gente achando que ele estava... imaginando que ele era o novo... catedrático do futebol. O Felipe, estou falando do Felipe. Nas discussões sobre renovação, pedindo dinheiro para os seus assistentes. E eu vi em mídia social dizendo, manda embora. Quem ele acha que é maior que o clube. Então, um cara que nem esse. Exatamente. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Santos. O Palmeiras está na liderança. Inclusive, deixa eu colocar aqui na tela a classificação. Você vê aí, o Palmeiras é o único que tem 2 vitórias em 2 jogos,
nesse momento, mas ainda tem os jogos de hoje, né? Botafogo de São Paulo e Noroeste, Bragantino e Corinthians e São Paulo e São Bernardo. Na classificação, Palmeiras em primeiro lugar com 6, Primavera tem 4, Velo Clube 4, São Bernardo 3, Corinthians 3, Mirassol 3, Novo Horizontino 3, Bragantino 3, Santos 3, Capivariano 3, Botafogo 1, Guarani 1, e aí tem o Noroeste, Portuguesa, São Paulo e Ponte Preta. Eles ainda não pontuaram na competição. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.